Essa é a videoaula número 1. Então, nós vamos ver aqui um pouco dos celtas, né, dos celtas até o final do século XIX. Porém, essa aula hoje a gente reserva apenas a unidade 1, tá bom? Essas duas obras aí, elas são importantes, aí eu já havia falado, mas vou repetir aqui, que é The Illustrated History of Britain, que é do MacDowell, e também Illustrated History of the USA, do Callahan. Então, esse material foi o material que a gente utilizou para poder compilar esse material aqui de cultura dos povos, tá bom? Então, se eu não me engano, esse material tá no SIGA, tá bom? Então nós vamos então fazer aqui rapidamente, né, uma retrospectiva dos pré-celtas, né, que são os povos antes dos celtas, que eles se organizam em torno das culturas que foram, né, os vestígios que foram deixados, né, tem a cultura Urnfield, a Hallstatt e a Latene, né, todas elas têm uma característica em particular dos celtas. Então, da cultura Urnfield, que eles cremavam, a característica desses povos é que eles cremavam os seus familiares quando, né, faleciam, e eles guardavam, né, isso nessa urna, né, que é chamada de urn, como forma de memória, né. Esse grupo Hallstatt, ele é um grupo que já vive mais das alianças, do comércio, né, e a cultura latine, que eles já vivem da serralheria, ou seja, já tem aí uma evolução aí, e tem também o culto, né, as oferendas em fontes de água, né. Eu não sei se você observou naquela história do rei Arthur, como eles fazem, você vê a água tendo um significado muito grande, né, o rio, isso tem a ver com a questão dos celtas, né, da cultura. Então tá aí os 3 pontos importantes desse grupo, né, chamado de pré-celta, né, eles vão ser importantes, diga-se que eles viveram antes do período da escrita, tá bom? Ou seja, muitas dessas coisas foram vestígios que foram achados para contar a história deles, mas ainda não havia escrita, tá bom? Já o período celta, né, esse daqui, é em torno dos monumentos das Stonehenge, né, que a gente tem essa belíssima imagem que você consegue ver. Então, aí você vê aí a importância, né, desses grupos celtas que começam a invadir. São ondas de invasão que permanecem por um bom tempo, vários séculos, e terminam aí no século X, né, e uma das mais importantes dessas tribos de celtas são os bretões, por causa dessas 3 línguas aí, dialetos que permanecem na história do povo da língua inglesa, tá bom? O galês, o irlandês e o gaélico. Bem, algo muito particular do grupo é que eles são formados, né, eles se organizam em torno de reinos, né, tribos, né, e eles vivem em guerra entre si. Então, isso é algo muito enfatizado, né, quando você vai ler a história deles, né, que eles viviam em guerra entre si. E eles também, né, eles, como bretões, né, eles vão deixar e vão contribuir com a língua deles, né, que vai ser falada em todas as partes da ilha, né. Então, aí você vê aí, alguns dizem, né, que eles podem ser descritos mais como anglo-celtas do que mesmo como anglo-saxões. Uma observação interessante. Aí essa belíssima imagem aí, viu, pessoal, dos Stonehenge, tá bom? Até hoje, viu, pessoal, eles ficam se perguntando como os da teoria da conspiração, eles dizem que quem fez isso daí foram os alienígenas, porque é impossível na humanidade eles não terem a tecnologia e conseguir colocar essas pedras sobre pedras né, que são gigantes, né, pedras gigantes, exigiriam uma engenharia muito para poder fazer esse tipo de coisa. Mas aí nós temos aí, né, os Stonehenge, ele era uma capital religiosa que os chefes tribais, né, se reuniam para cultuar e oferecer sacrifício. Entre esses, acredita-se até sacrifícios humanos, tá bom? E é onde elas estão localizadas na Orkney da Escócia e o sul da Cornualha, tá bom? Quando você vê o mapa aqui, você vai ver
eu falei, né, algo interessante dos celtas, né, que eles tinham, né, o costume de, como você vê nessa imagem aí, de enterrar, por exemplo, né, isso já os celtas, né, não os pré-celtas, mas enterrar os chefes da tribo, né, e eles botavam todos os itens, né, dele, né, de riqueza, né, isso, os estudiosos, eles dizem que isso é porque eles acreditavam que ali era uma jornada, ele ia precisar, né, na outra vida, né, desses itens, né, né, então ele era enterrado junto com a sua riqueza, né, então porque ele ia precisar. É, havia outra informação sobre que eles faziam uma cerimônia muito particular com os membros da família, e só depois é que eles, né, colocavam isso para a comunidade e depois fechava para sempre a tumba, né? Então, isso é uma imagem bem bacana sobre os celtas, né? É muito importante a gente entender que, posteriormente, essas práticas elas vão ser substituídas, porque quando Roma chegou na Inglaterra, a Roma era cristã, então os enterros, né, a cremação, por isso que até hoje, né, a cremação ela não é aceita né, porque é algo que era um ritual pagão e tudo. Então eles vão agora enterrar os seus mortos no cemitério, aquela coisa lá da igreja, por causa da influência cristã, né, trazida pelos romanos, tá bom? Então, isso daí vai mudar posteriormente. Isso aqui é algumas imagens para você ver como eram os bretões celtas, tá bom? Aqui era como eles se organizavam, se vestiam para a guerra. Aqui são algumas artes do período, né? Olha aqui, essas imagens aqui, elas falam muito sobre sobre a organização deles. Então, eles eram povos de guerra mesmo, Rio da Guerra. Tem uma história da rainha Boudicca, né, que é uma celta, né, e mostra também, né, a importância da mulher guerreira. Então, já aí nos traços, né, da história do povo dos celtas, né, dos celtas. Bom, aqui tem se você quiser depois assistir, já tem vários documentários no Netflix sobre os celtas, os anglo-saxões, o rei Arthur, que Qual vale a era o pena... século aí, professor? Hã? O século? Esse aí, depois os celtas, eles ficam aqui até o ano 46, né, Antes. depois de Cristo, tá Ah, certo? depois. Uhum. Perfeito. Que é quando chegam os romanos aí, né? Então aí tá aí, você conhecer, né, um pouquinho, tá aí os celtas aí. Você pode botar no YouTube também a palavra celtas aí que você vai encontrar vários documentários. Ajuda muito, pessoal. Porque você fica vendo por imagens e tudo. E aí os filmes, os documentários, eles fazem uma pesquisa muito profunda sobre isso, né? Mas isso a gente precisa ver um aspecto que é a questão da língua, tá bom? E aí eu trouxe para vocês isso daqui. Então, as tribos, né, uma das heranças, né, é o chamado Old English, que é o inglês antigo, né, e ele nem se parece com o inglês de hoje, esse inglês que a gente que escreve e fala, tá bom? Mas foi o inglês que deu raiz, que deu base para as palavras, né, que a gente tem, boa parte delas hoje na língua, tá bom? Então, a língua celta, ela tem duas né, famílias, né? A Insula Celtic, que é o celta insular, falado dentro da ilha, né? E o celta continental, né, da Europa, né? O que se preservou foi esse da ilha, né? Agora, só para você ter uma ideia como a língua ela tem uma riqueza, assim, fantástica. Só para você ter uma ideia, a palavra heart, que é coração, ela veio a denotar, né, significar não apenas o órgão, mas ela era o lugar, né, das emoções e do intelecto. Então, o coração, em primeiro lugar, ele era a mente, né, e as emoções. Né? Posteriormente, você vai ter isso
de outra forma, né, nas outras línguas, mas para a língua anglo-saxônica, celta, da origem mesmo, ela tem esse significado aí, né? Outra palavra também, você vê entre parênteses aí como é que é, laugh, que é o verbo sorrir, ele tinha a ideia também associado, né, a debochar, né, a exultar. Então, ele vai estar aí no inglês antigo aí, né, como... Então, é herança dos celtas, né, essa língua tão interessante. Mas eu trouxe aqui alguma coisa para você ver como é que elas vão aparecer hoje no inglês mais moderno, né? Por exemplo, algumas palavras, né, do Old English, né, que são, por exemplo, o sky, né, egg, cake, skin, leg, window. Essas palavras que não parecem nada com o português, por exemplo, elas geralmente são lá de origem celta, né, que foi é, a consolidada com os anglo-saxões, né, e elas, posteriormente, você vai ver, tem palavras, por exemplo, quando você sempre vê uma palavra, por exemplo, husband, ela não tem nada parecido, né, você vai ver uma palavra do latim, né, correspondente, por causa da língua, ela depois foi tomando emprestado ou criando, né, de outros idiomas, mas tem aí, né, então olha aqui, o Norse, né, e o English aí, essas são palavras aí que vêm dos celtas, tá bom? A influência aí dos celtas. Olha aí, demais, deixa eu ver. Olha aqui essa imagem bem aqui é para você ver também como é que era também. Ela não tinha muita semelhança, tá certo? Só para você ver. Então, esses dialetos aí vai ter um peso muito grande, né? E posteriormente, com a chegada dos anglo-saxões, essa língua ela se forma. Aqui é o famoso Old English, aqui, e é uma tradução mais ou menos parecida. Então, é uma língua totalmente estranha. Tem no documentário dos Vikings, que eles têm um momento que eles falam sobre essa questão da língua, né? Então, às vezes, eles, para expressar uma determinada situação, né, eles usavam várias expressões, né? Então, bem bacana isso daí. Então, tá aí, olha aí, o Old English aí, do Beowulf, né? Você vê aqui, e aí depois você vê uma evolução, mas os primeiros os celtas dão uma grande contribuição, os celtas e os anglo-saxões, para essa língua, né, que se constitui como língua inglesa, né? Bem, esse daqui foi um resultado, né, voltando aqui sobre os celtas, né? Os celtas, anglo-saxões e normandos, eles são defensores ou invasores? Você que votou lá, né, eu acho que ele já está, eu tentei acessar agora, mas essa foi a primeira resultado que eu tive, tá bom? Então, olha, 56 aí, acredita que eles são realmente invasores, tá bom? Invasores, porque os celtas provavelmente foram os primeiros a invadir a Grã-Bretanha, tá bom? Isso aqui foram umas respostas que eu peguei dos fóruns, mas tá aí, uma maioria acreditando mesmo que eles... Mas tem um 11% aí que acha que eles são defensores, viu? Defensores da terra, porque lutaram para continuar dominando as terras. Não, você sabe exatamente, mas é isso, né? Então, e 33% aí, né, acredita que foi os maiores legados deixados pelos povos invasores tenham sido os fragmentos deixados no vocabulário inglês, né? Dando aí uma ênfase muito grande aí para o vocabulário, né, que forma a língua inglesa. Tá? Então, para quem votou, obrigado, que foi lá e votou, beleza. Viu? Você ainda pode votar, ainda está aberto ainda, viu? Depois a gente vê esse resultado alterado aí, das porcentagens. Bem, aí nessa história toda, né, nós vamos ter aí, depois de Cristo, lá para os anos 50, aí os romanos, eles chegam na Inglaterra, né, e invadem, se estabelecem lá, então estão em expansão. Então a gente vai conhecer agora os romanos, mas com uma forma da gente também introduzir a questão do cristianismo, viu, pessoal? Porque o cristianismo, ele foi e é, né, uma das grandes, a gente diz assim,
uma das grandes, um dos grandes poderes invisíveis na humanidade, né, que eles penetraram de uma tal maneira que eles, até hoje, né, a humanidade é a humanidade por causa do cristianismo, lá né, dos judeus ali, do primeiro século e tudo, né, que veio. Então, é muito importante a gente pensar nessa perspectiva, tá bom? Então, eles ocuparam aí o país, né, de 55, né, antes de Cristo, quando Júlio César invadiu, aí ficaram lá durante 5 séculos, ou seja, 500 anos é muito tempo, né, assim, para ficar uma cultura, né, estabelecida ali. Então, eles foi um tempo razoavelmente para desenvolver, né, a região e deixar um legado, né? E um desses legados é a presença, né, do cristianismo, que vai mudar toda a paisagem religiosa da Inglaterra. Então, inclusive com missões para o mundo, né, para evangelizar o mundo que não pertencia à Inglaterra. Então, todo esse poder vai penetrando de uma tal maneira que esses povos eles vão também sair como missionários e tudo, devido a esse poder da igreja, né? Aí, um exemplo da muralha, né, que Adriano, né? Então, depois desse período de contribuição, né, porque eles, eles chegaram lá e se estabeleceram e também fizeram, de alguma maneira, os povos que estavam lá se aproveitaram, mas também é, usufruíram da proteção, né, dado pelos romanos, né. Então, enquanto eles estavam lá, a Pax Romana é um exemplo, né, disso, né. Então, porém, eles vão se retirar da Inglaterra num período bem crítico, quando eles querem defender, né, a França, e aí eles saem, deixam a Inglaterra, e lá os povos que estão lá vão ter que agora se defender, né, contra um outro grupo de invasores, os anglo-saxões, tá bom? Então, aí tem data, viu? Isso é importante. Tomar nota disso bem, 410 é a data, tá bom? Os celtas vão pedir ajuda ao imperador romano, porque eles estão sendo, né, invadidos e eles não conseguem não se defender sozinhos, né? E claro, ele nega essa ajuda, e agora Deus que ajude eles, né? Porque eles mesmos por si só eles não podem, né? Aí eu só um exemplozinho da muralha de Adriano, eu peguei essa foto para você ver aí. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Ó? Vão chegar, né, os pictos, os escócios da Irlanda e finalmente os anglo-saxões, né? Então esses grupos aí, saqueadores, eles vão ser os novos donos, né, da terra. Mas antes disso, daí olha aqui umas imagens bacanas, tá certo? Aqui é alguma coisa deixada pelos romanos, os toilets aí, os sewers, né? Só para você ter uma imagem da herança aí dos romanos quando eles saem, mas muita coisa fica bacana aí para eles. Então, eu preparei esse videozinho bem aqui para você conhecer a invasão dos anglo-saxões, tá bom? É 1 minutinho para você conhecer. Eu vou colocar aqui para
Isso é bacana demais aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu saio aqui. Então, pessoal, só saindo voltando aqui. Então, nós temos aí, né, os anglo-saxões, os que chegam na Inglaterra. Agora, você fica se perguntando, e os celtas? O que aconteceu com os celtas quando eles chegaram? Então, eles praticamente não tinham muita saída, tá bom? Então, os anglo-saxões chegam, porque a terra era bom para plantar, para viver, e os celtas foram empurrados lá para as regiões altas, né, da Inglaterra, o país de Gales, né, e eles são empurrados para lá. Então, para que os anglo-saxões vivessem nessa área que posteriormente se transformam nos reinos férteis, né, da Inglaterra, né? Então, os pobres dos celtas tiveram que ir para essas regiões mais altas, né? E aí eles se estabelecem ali, tá bom? Então, tá aí as datas, tá certo? E tem um rei muito conhecido dos anglo-saxões, né, que é o rei Alfredo, que ele era religioso, né, e contribuiu para a evangelização, né, dos povos, né, das missões de cristianismo, né, que tinha na Inglaterra. Então, esse rei é muito... Essa imagem aí para você ver, né, os anglo-saxões, mas aí os anglo-saxões. Então, eles foram os primeiros a invadir a Bretanha, claro, depois dos celtas, porque os celtas também eram corsários, tá bom? Diga-se de passagem, mas depois vieram os vikings, né, através representados pelos normandos. Então, o que eles tinham em comum é que eles eram organizados, mantinham lealdade ao chefe da tribo, a qual pertenciam muito parecido com os celtas, tá bom? Agora, tem algo que era muito comum, e eles faziam isso nas festas que eram os hall dos reis, para eles contar os feitos dos heróis, né? Mas tinha algo que eles faziam muito, tá bom? Que era contar os riddles. Aí eu selecionei três riddles e pedi para você até ir lá, né? E eu queria ver, você escreve bem aí, tá bom? No chat aí, os riddles, o significado de quem são esses riddles aí. Então eles faziam adivinhas. Os adivinhos aí era para ver o seu nível, né, de... Olha aí o primeiro aí, riddle one. I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, but I come alive with wind. What am I? Olha, eu falo sem boca, ouço sem ouvido, né? Não tenho corpo, mas quando estou vivo, mas eu venho com o vento. Quem sou eu? O que você acha aí? Liga o microfone e fala aí, viu? O outro, riddle, ó. You measure my life in hours. Você mede minha vida em horas. And I serve you by expiring. Eu sirvo você morrendo, expirando. Eu estou pronta quando eu sou magro e lenta quando eu sou gorda. O vento é meu inimigo. Quem sou eu? Eita. E o terceiro aí, I have cities. Eu tenho cidades, mas não tenho casas. Eu tenho montanhas, mas não tenho árvores. Eu tenho água, mas não sou peixe. Mas não tenho peixe. Quem sou eu? O que você botou aí? Olha aí, pessoal, para quem botou eco pro primeiro, isso vem daí, né? Eu falo sem boca, escuto sem... Sou o eco, tá bom? O dois aí, quem botou aí? Parabéns, quem botou aí? É, é, a, a, a vela, parabéns aí, tá certo. O vento é o meu inimigo. Agora, esse outro bem aqui, é o que foi mesmo? Mapa? É isso mesmo, viu? Eu sou um mapa. Tenho cidade, mas não tenho casa, montanha, mas é isso. Então, os riddles era algo que fazia parte das culturas, né? Das comunidades, né? Deles lá, da vivência, né? Bem, algo importante dos anglo-saxões era o código de conduta. Eu coloquei aqui esse material porque eu achei ele interessante. Ele primeiro era a questão good defeats evil. Então, sempre eles acreditavam que o bem derrota o mal, tá certo? Wergild, restitution for murder. Eye for an eye, eye for an eye. Então, o Wergild, ele era restituição pelo assassinato. Alguém matava uma pessoa, ele tinha que restituir a família. E aí você vê o princípio cristão aí, né, do bíblico aí, do olho por um olho, né, olho por olho, dente por dente. E aí
que era exatamente a forma de restituir, e ela era baseada na riqueza da pessoa, né? Então, dependendo da riqueza, ele ia pagar de acordo com a riqueza que ele tinha. Boast must be backed with action, né? A boast seria o orgulho, deve ser, deve ter por trás as ações, né? E fate is in control. O destino é que controla todas as coisas. Então, algo dos anglo-saxões, né? Bem interessante. Esse mapa aqui, ele é para você entender que aqui eram os 7 reinos, né? Anglo-saxônico, Wessex, Sussex, Kent, Wessex, Mercia, Northumbria, East Anglia. E esses reinos, né, por períodos, né, um reino estava tipo assim, em destaque, estava no controle da situação. Então isso dependia, porque eles viviam também em guerra entre si. Depois você vai ver que isso tem também um momento de paz, e eles só se uniam quando tinham um inimigo comum, tá certo? Então, o East Anglia é um dos reinos que é importante porque ele foi que deu nome, né? Eles deram nome à região, né? Porque eles achavam que essa aqui era uma região fértil e era a região, né? E botaram o nome de Anglia, né? Então, esse é um dos reinos. Então, tá aqui a organização no mapa, né? Dessa região, tá bom? Aqui uma fotozinha para você ver. Bem, o cristianismo durante o período anglo-saxão. Olha, a gente já falou que os celtas, eles eram, já existia dentro dos celtas um cristianismo, né? Porém, ele não era o cristianismo que a gente diz, o cristianismo oficial trazido pelos romanos, né? Porque quando foi que o cristianismo se tornou um cristianismo oficial, né? Não, pela história, né? Quando o imperador, né? O imperador ele perseguia os cristãos, ele perseguia os cristãos. Então, teve um momento nessa história em que um dos imperadores, eu não lembro agora o nome dele, mas ele acreditou que ele teria vitória, né? Quando, né, ele teve vitória graças ele viu o símbolo do cristianismo, então ele atribuiu essa vitória ao cristianismo. Então ele traz para o império, né, o cristianismo. Então, a partir daquele momento, o cristianismo não era mais um inimigo do império. Então, e com isso, com a expansão do Império Romano, também o cristianismo se expandiu, né? Mas já existia vestígio do cristianismo lá nos celtas, como ninguém sabe. Mas já existia. Então, por que se sabe? Porque alguma das práticas deles, de Páscoa, de Natal, era semelhante ao cristianismo do Império Romano, só que tinha datas diferentes. Então, por isso que se atribui, tá bom? Então, primeira coisa, então o Império Romano, né, mesmo entrando em colapso, né, porque ele se expandiu depois, mas o cristianismo ele nunca recuou. E tem 2 personagens aí importantes, que é o Saint Patrick, que é o padroeiro da Irlanda, e Santo Agostinho, que fundou a Canterbury, né? Então, eles espalharam a fé cristã por toda a ilha, e por fora da ilha depois, né? Posteriormente, um outro grupo formado por São Columba, eles vão se espalhar o cristianismo por toda a Europa. Então, esse cristianismo, ele tinha, né, um espírito missionário muito forte. Tá? Então, o cristianismo teve um número muito grande de convertidos, embora boa parte da população ainda adorasse os ídolos e deuses romanos. É claro que isso acontecia, mas não deixava de ter a sua essência. Né? A conversão ela era marcada pelo batismo. O batismo ele era feito. Essa ideia de batizar crianças, ela veio depois. As pessoas elas eram batizadas adultas, né? Batizadas no rio e tudo, e era uma manifestação. Inclusive o rei Alfredo, quando se converteu, ele fez essa conversão de fé pública
nessa forma. Então, era um formato bem interessante. Então, a igreja celta continua a propagar a fé ao enviar os missionários aos lugares desconhecidos, e São Patrick é um desses exemplos, né, que ele converte todos os irlandeses à fé, né. Ele era da Irlanda, tá certo? E ele converte ele, ou seja, tá? Aqui é um símbolozinho para você ver, né, da igreja celta, né, esse formato de cruz, tá? Então tá aí o cristianismo forte. O São Columbo é outro, né, que fundou o mosteiro de Iona, e é lá que é o centro de propagação da fé, né? Ou seja, são os mosteiros que vão ser os centros de educação, é claro. Não entenda isso daí como educação para a população em geral, não. A população para as elites, para as pessoas ricas, né? Então, é que iam para os mosteiros, era educado e tudo, né? E São Columbo é que também converteu boa parte dos celtas, né, ao cristianismo, né? Então, a igreja, ela se consolidando, né, nesse período aí de 5, 6 séculos, se constituindo uma igreja que posteriormente vai se tornar uma igreja muito, muito forte, né? Eu observei as respostas lá dos fóruns, né, e as pessoas falando, né, sobre a questão que a igreja realmente ela se tornou uma igreja, né, política, né, porque exatamente pelo poder que ela tinha, né, de terras e tudo. É isso, né? Então ela vai adquirindo isso bem daí, né? O rei Alfredo, como já falei, ele se converteu, né, foi convertido ao cristianismo, e também ele forçou os súditos a aceitarem o cristianismo também. É importante de pensar assim que muitas dessas conversões elas eram conversões não genuínas assim no sentido da pessoa ficar contrito, né, e aceitar a fé, mas era porque também era uma imposição, então havia uma violência simbólica aí de cristianismo, né, imposto, né, sobre as pessoas, né. Então, um exemplo aqui, nesse caso aqui, tá bom? Olha aí o legado do cristianismo aí, esses modelos de cruz, ó, cultura, viu, pessoal? Aqui o cálices, né, aqui é o que você encontra, né, como imagens, né, desse período. As high crosses são cruzes altas, né. Você vê aqui uma imagem aqui dos, né, também, né, os mosteiros, onde os manuscritos eram produzidos, né, traduzidos, inclusive, para a língua das pessoas, né, os textos sagrados, né. Tem mais alguma coisa? Pronto, então aí, olha a pergunta que foi colocada lá no poll, né? Tá bem dividido aí essas respostas, o que eu coloquei lá. Você que votou, não votou, ainda pode votar, viu, pessoal? Tem 5 respostas lá para você escolher uma. A igreja contribuiu ou não para mudar os rumos da história dos povos da língua inglesa do período anglo-saxônico ao medieval? Olha aí, sim, contribuiu. Ela passou durante a Idade Média, ela passou a controlar grandes partes dos territórios feudais, né? Lembrando que essas respostas aqui eu capturei lá dos fóruns de algumas pessoas, que são mais comuns, né? As pessoas respondendo, né? Valeu por estar atento aos. Não. A igreja não tinha bastante terra, ficava difícil ter influência nos setores que formavam a sociedade. Teve gente que escolheu essa bem daí também, viu, pessoal? Já tem assim, a queda do Império Romano e a invasão dos anglo-saxões trouxeram a difusão do cristianismo de forma e trouxe também a mulher para um novo panorama, né? Agora, a maioria respondeu o seguinte, ó: a igreja contribuiu para mudar os rumos da história dos povos de língua inglesa, fez suas próprias leis administrativas, seus próprios tribunais, conquistou e manteve. A pessoa avançou até na Idade Média alta, né? E manteve grande poder, tendo ainda com seus aliados nobres e reis. Essa resposta aí foi uma das respostas que eu vi lá nos fóruns, mas bem interessante. A pessoa vasculhou até chegando a achar no século XVIII, né, sobre o poder realmente da igreja. Mas qual é uma das contribuições para a língua? Para o idioma, é claro, o latim, né? O latim ele vai ser, né, o idioma da igreja, né? E ele vai influenciar na escrita, no vocabulário, no empréstimo.
Então, a língua inglesa nunca mais será a mesma. Vocês sabem quantos por cento da língua latina tem na língua inglesa? 10%? 15%? 20%? 25%? Pessoal, 50% das palavras do inglês vem do latim. É por isso que quando você pega um texto em língua inglesa, você não tem muita dificuldade, porque só 50% das palavras lá você consegue entender, porque elas são palavras bem parecidas. Olha aí a foto do rei Alfredo o Grande, viu? King Alfred the Great. Só teve um rei para ter esse apelido, viu, pessoal? The Great. Alfred the Great, é o rei Alfredo, né? Ele se envolveu, né, nas grandes questões, né, de paz, né, dos povos, né, e você vai ver bem aqui já uma coisa que ele fez, bem interessante, e também pela propagação do cristianismo, né, dos missionários, da tradução, da escrita, lá o próprio o castelo onde ele era um centro de tradução, de educação, né? Então, olha aí, mas uma das coisas que ele fez, né, foi ele estabeleceu um tratado de paz chamado de Danelaw. Você vai agora conhecer o que era o Danelaw, tá certo? Então, olha um grande pensamento que ele fez. For a man is a man and master of his fate. Pois o homem é o homem e mestre do seu destino. Pois era exatamente isso que ele estava escrevendo, né, quando ele estabeleceu esse tratado de paz, né? Então, os vikings ficavam na parte oriental da Bretanha e os anglo-saxões na ocidental. Essa é uma forma deles estabelecer. Então, isso foi chamado de Danelaw. Olha aqui um mapa para você conhecer, ó. Tá aqui os reinos, tá bom? O Essex, Mercia, East Anglia. Então, essa região aqui, né, marrom, era chamada do Danelaw. Então, era aqui onde eles ficavam, os vikings, né, estavam aí, e essa outra parte aqui era os anglo-saxões, era uma forma deles viverem em paz, tá bom? Isso tem o feito, né, do Alfredo Grande, né, por isso eles chamaram. Bem, então nós temos aí, né, na literatura celta, né, dos anglo-saxões, toda uma literatura que você vai posteriormente ter acesso, tá bom? E vai estudar isso na próxima disciplina, que é Literatura da Língua Inglesa 1. Então, falando aqui dessa videoaula aqui, a gente não pode deixar de mencionar essas literaturas, porque elas fazem parte no plano né, teórico de estudo, né, da literatura, né, tá? Isso daqui. Então, Beowulf, né, que essa narrativa, é um poema que conta, né, essa primeira, um poema de aliteração, que conta a história, né, desse grande guerreiro que ele vai socorrer, né, um reino que está sendo né, destruído, ameaçado, né, por esse monstro, né? Então, Beowulf é uma representação aí, né, dos líderes, né, dos reis que lutam pelo seu povo, né? É importante que esse primeiro conceito de rei, ele não é aquele rei que fica vendo o seu exército lutar, não. Ele é o primeiro a ir para a luta, né? E ele vai sem medo de morrer, né? Porque a morte não era compreendida como nós, né, vemos. Então Beowulf é esse exemplo aí, né, de literatura. Ele é importante também dizer que o manuscrito ele foi traduzido por monges, né? Lembra do rei Alfredo, centro de... Então, lá nos mosteiros, eles traduziam, né, essas tradições, né? Só que eles faziam o seguinte, eles colocavam muita coisa cristã. Então, você vai ver na história de Beowulf, muitos elementos sobrenaturais, eles são levemente adaptados para aquelas conceitos de Caim, Abel, né, da maldição. Os elementos cristãos do cristianismo, do Velho Testamento aparecem nessas obras, tá bom? Por isso
que é bom se falar um pouquinho disso daí também, né? Cifer, ele faz parte, né, desse, também, esses poemas, os primeiros poemas, tá certo? Ele faz parte dessa obra do Exeter Book, e o Cifer, ele é a história dessa pessoa, desse viajante, né, que sai, né, tentando, né, encontrar, né, sentido para a vida. Então, as dificuldades da vida que ele encontra, né, na trajetória dele, é uma representação, né, do sofrimento cristão que uma pessoa passa. O Cifer, ele é revestido de significado cristão, tá bom? Para ensinar sobre, né, as dificuldades da vida, né? O The Wanderer, o andarilho, né? Ele também faz parte do Executive Book, e ele fala da relação entre senhor e servo, e como o servo, que ele sai, né, em busca de a liberdade, mas ele termina descobrindo que ele é infeliz, e que a felicidade dele está em servir o senhor dele. Então ele então The Wanderer, mais nesse sentido, mostrando essa relação, é claro, de senhor e de servo, né? Sempre, claro, uma perspectiva muito cristã da história, né? E essa obra fenomenal, History of the English Church and People, né, é a história né, de Bede. Ele conta, né, ele tenta contar a história do povo da língua inglesa, mas sempre como pano de fundo a igreja, né? Por isso que é também a história da igreja. Então, isso daí são as primeiras literatura do período, né, desse período celta, anglo-saxão, que a gente precisa, né, tá estudando, né? E é isso, pessoal. Então, tá aí um pouquinho, deixa aqui esse momento agora para perguntas, e aí a gente dá como concluída nesse nosso encontro, nessa primeira aula aqui, tá bom? Eu agradeço. Salva bem aqui. Ok, então eu deixo aqui, né, para vocês aqui fazer alguma observação, alguma colocação. Você aproveita, tá bom? Você que já tem as leituras, já fez, você pode também fazer as suas colocações, aproveitar aqui esse momentozinho. Acho que ainda tem tempo, Oswaldo? A gente já está encerrando aqui. Sim, sim. Tem uns 15 ainda. Deixa eu só eu voltar bem aqui, né, sobre os riddles, né? Deixa eu pegar aqui mais um aqui. Eu vou ler aqui e ver se você se você consegue, né, saber o que é esse riddle aqui, tá certo? I am a faithful vigilant guardian. Eu sou um guardião vigilante. Always watching the house. Sempre cuidando, observando a casa. In the deep night, I walk through the unseen shadows. Na noite, eu ando pelas sombras, né? For I do not lose the sight of my eyes. Porque eu não perco a visão, even in black cover, mesmo nas cavernas negras. Against the hateful thieves who ravage the stone of grain. Mesmo com os ladrões que se vingam I am an ambush, I silently set a snack of death. Eu planejo a bush por trás da... Eu silenciosamente vislumbro a morte. Quem sou eu? Tem mais alguma coisa aqui mais? Quem sou eu? O que você acha por essa descrição aí? O que seria esse enigma? Vem aí, esse riddle. Aí, pessoal, vamos lá. Cats. Não quer responder, mas são os gatos, viu, pessoal? Olha aí, para quem gosta de gatos aí, tá bom? São os vigilantes aí da noite. Então é isso, os celtas, né, eles tinham, né, essas riddles aí como forma de
Isso mostrava também essa capacidade de sabedoria também, quando a pessoa conseguia. Muitas vezes também, tipo assim, o enigma ele era como uma forma de testar, né, essa capacidade. E algumas pessoas elas tinham sentenças determinadas sobre elas se elas não conseguissem determinar ou saber o significado. Eu lembro daquele filme dos deuses do Egito, que para entrar lá num determinado lugar, a pessoa tem que decifrar um enigma. Se a pessoa não decifrasse, a pessoa era morta. Então, para você ver aí, né? Então é isso, pessoal. Então, só agradecer aí pela... Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui, eu queria colocar um ponto, não sei se Pode, fica à aula, vontade. mas acho que eu li uma vez sobre a origem das palavras, na formação das palavras no inglês, que acho que até tem uma certa relevância com o assunto, falou de corsários, de guerreiros, né, em relação ao cristianismo também, que a origem da palavra espada, que no inglês ela é sword, e na verdade eu li, né, o senhor pode tirar essa dúvida ou me corrigir, que ela significa, veio da origem de saint word, palavra santa, que eram guerreiros que ceifavam as vidas de outras pessoas em nome de Deus, por assim dizer. Aí levou essa combinação, palavra, né, essa combinação de sword e espada, justamente por conta disso, né, que eles faziam Saint isso, word, né? Saint word. Word é saint word. Faz sentido, né? Sim. Exatamente. Ele fez a fusão, né, de santo, né, saint e word, né? Ele ficou sword, né? E é interessante sobre essa questão da espada, porque a espada ela é uma representação, né, desde dos celtas até, né, a história dos normandos. Ela tem um significado muito, muito grande, né, na Constituição, né, e como é que se diz? Como o rei, né, ele era dito como aquele que era o escolhido. Então a espada ela tem um significado muito grande. Você vê na obra do rei Arthur, né, a questão da espada, mas ela também construída em torno também de muito misticismo, né, do poder. Mas você vê na literatura, tanto dos anglo-saxões, como, por exemplo, na história de outros povos, a presença da espada, né, a espada. Você vê isso, por exemplo, na história, por exemplo, a história de He-Man, né, a história do herói, né, então ele está em torno também de uma espada, né, essa história que não é a literatura, mas você vê a espada presente aí. Mas faz sentido. Eu não tinha lido sobre essa combinação para forjar a própria palavra espada, sword, mas faz muito sentido mesmo, Oswaldo. Eu li num artigo, não lembro agora qual, não sei se era templários ou paladinos que faziam esse tipo de procedimento, né? Tirar a vida, e na morte eles se ajoelhavam e oravam ali para que Deus recebesse aquela alma que eles tinham acabado de tirar com a espada. Olha aí. Interessante. Né? Então é isso, né? Beleza pela contribuição, Oswaldo. Pois, pessoal, então é isso, né? Só agradecer. Nós temos aí 3 encontros ainda, né? E a gente decidiu fazer assim, para cada encontro, a gente explorar uma unidade, que fica melhor, porque a gente vê condensando muita coisa, aí termina. Então, aqui a gente viu os celtas, os anglo-saxões, e agora no próximo a gente vai estar vendo os normandos, viu, pessoal? Aí vai estudando aí, porque aí você chega aqui só pode também contribuir, também fazer a sua contribuição, também falar, para não ficar só eu fiquei falando também, viu? Então, você vai lendo o material e aqui chega e também pode dar a sua contribuição. Então é isso, pessoal. Só agradecer. Obrigado aí, Oswaldo, pelo suporte. Pessoal, e é isso. Só agradecer mesmo. O senhor comentou sobre um imperador que ganhou o povo com o cristianismo, não foi Constantino, não? Verdade, pronto.
é esse daí. Constantino, ele foi exatamente o imperador que, tipo assim, trouxe, né, o cristianismo, né? Nem me parece que foi ele que oficializou, mas foi ele o responsável para trazer o cristianismo, né, para o Império Romano. E quando, é claro, um imperador desse se convertia, como o exemplo lá do Alfredo Grande, todas as pessoas elas iriam aceitar tipo assim, a fé do imperador. Então, tá aí e posteriormente, né, vai ser. Porém, antes dele, muitos imperadores, como o Nero é um exemplo dele, ele matou muitos cristãos, né? Inclusive, até que fogo em Roma ele colocou e culpou os cristãos por isso. Então, você vê, tem um documentário aí da história de Paulo, que eu assisti aqui pela Netflix, e se você quiser também conhecer um pouquinho da história dos cristãos, você vê a história de Paulo. Rapaz, é bem interessante para a gente compreender. Ok, pessoal, então damos por encerrado. Então, um bom final de semana, descansem aí.